Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo propagado aí pelo canal Dialogando com as Ideias. Nessa semana nós dialogamos acerca do deísmo. Aí eu fiz uma breve ligação com o deísmo, com o teísmo, melhor dizendo. Então nós passamos pelo deísmo. Então nesse deísmo eu fiz uma correlação com o teísmo, mas não entrei no assunto para se esgotar o assunto a respeito do teísmo, que ainda cenas dos próximos capítulos, por assim dizer. Nós estudamos sobre também o gnosticismo e hoje nós vamos falar do iluminismo. Pessoal, eu vou deixar muito bem claro para você que me assiste. Você pode até falar assim, ó, o Rodrigo está viajando na maionese. Ele tem que pregar a Bíblia, tem que pregar Jesus, tem que pregar as palavras, as parábolas, aquilo que Cristo falou. Mas acontece que na época de Cristo, principalmente o apóstolo Paulo, ele foi instruído e estudado aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Era filósofo. Então, na Grécia Antiga, todo esse contexto judaico passa por uma junção de paganismo, cristianismo, filosofia, teologia. Aí também você pode pensar assim, mas o que esse conteúdo acerca do iluminismo tem a ver comigo? Com a minha fé? Eu vou te explicar agora. O iluminismo, o que é o iluminismo? A palavra iluminismo significa aclarar. Aclarar. Foi um movimento do século XVIII, mas que ganhou mais força no século XIX. A origem da palavra iluminismo, então, quer dizer aclarar. E aclarar o quê? Nesse cenário aí, nessa época do século XVIII, havia muitos conceitos a respeito de Deus, da religião, da política, enfim, em muitas outras áreas. E o iluminismo se propaga o quê? O que o iluminismo entra para fazer? O iluminismo, ele pega todos os ramos da filosofia, da teologia, da política, da Bíblia, do poder da igreja na época, enfim, e ele questiona, entendeu? Então, aclarar as ideias. Porque o que acontecia? A igreja ditava as ordens, mas ditava as ordens por intermédio das Sagradas Escrituras, mas nem sempre batia com a ciência. Nem sempre fazia esse elo com a ciência. Por quê? Ciência, para ser ciência, ela precisa passar pela fase do experimento. Então, nós não podemos dizer o que é ciência antes que ela passe pelo crivo da razão, do questionamento e a experiência. Passou pela experiência, podemos denominar o que é ciência. Agora, a igreja, na sua força, na época, começava a impor as suas palavras, dizendo que o sol estava lá, que Josué orou e o sol parou. E depois eles foram descobrindo que o Sol, desde que o Sol já é parado, que a Terra que fica nessa rotação em volta do Sol. Então começou a haver esse embate, esse conflito entre iluminismo, razão, com as palavras bíblicas. Correto? Aí também surge Darwin, com a sua teoria da evolução. Aí que o bicho pegou mesmo. Porque aí quando completou 150 anos do darwinismo, eu fiz um artigo, escrevi um artigo que está no meu blog,
que eu desativei. Ele está no ar ainda, mas eu parei com o blog em 2011, mas eu vou retomar no blog de novo. Então, pessoal, se prepare aí que nós vamos ter o blog aí, o meu blog se chama Dimensão Palavra. Então você coloca lá www.dimensãopalavra.blogspot.com e já era. Você vai entrar lá no canal. Ou você digita lá, blog Rodrigo da Costa Santos. Vai aparecer lá. Então, o que é, voltando na nossa linha de raciocínio aqui, o iluminismo, ele promove o bem para uns e promove o mal para outros. Por quê? Esse mal eu coloco entre aspas. Por quê? O fundamentalismo, que é um ramo da teologia, o que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é quando você pega a Bíblia e você interpreta ela de forma literal. E você fica irredutível, inquestionável, e você não muda de ideia acerca do que você leu aqui. Então, é uma questão assim, a Bíblia, Deus nos deu a razão para quê? Deu a razão para nós contestarmos, razão para pensar, razão para dialogar, razão para impor e expor conhecimento. Então o iluminismo, ele traz tudo, a política, a religião, tudo aquilo que ele mitos, figuras de linguagem, alegorias, enfim, tudo vai ter que passar agora pelo crivo da claridade, pelo crivo do iluminismo, pelo crivo da razão, para que se pense melhor, se faça melhor, para que haja uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pensativa, não uma sociedade comandada por um livro ou por uma teoria que foi criado nesses tempos. Então o iluminismo é isso. Ele começa no século XVIII, mas ele ganha força no século XIX. Então, veja bem, a palavra de Deus, vou me referir à teologia, a teologia era fortíssima antes do século XVIII, fortíssima. A gente pode ver aí nos pensamentos dos reformadores, Martinho Lutero, quando ele chega lá na porta da catedral em Wittenberg, e chega lá e fixa 95 teses, as quais ele não concordava, que ele julgava ser antibíblica, vendas de indulgências. A igreja vendia uma indulgência e se você estava comprando a salvação. Então Martinho Lutero, dentro dessas 95 teses, ele coloca que salvação é de graça por meio da fé. Ele não estava errado. A igreja tinha o poder e vendia salvação. Ela não olhava para a personalidade, não tinha confessionário, não tinha como julgar uma pessoa por aquilo que ela fazia ou deixava de fazer. Enfim, deixando de fazer ou fazendo, com a indulgência na mão está salvo. Então é esse poder que passou e enriqueceu a Igreja Católica. No entanto, nós temos lá o Vaticano e tudo mais. Essa igreja vende um poder. Não estou falando contra a igreja, pessoal. Estou falando a história da igreja aqui. Então, o iluminismo, ele traz isso. E o iluminismo é bom por quê? Porque todas as vezes que nós formos falar acerca da política, acerca da teologia, acerca da filosofia, até a filosofia passou pelo crivo da razão do iluminismo, viu? Só para vocês saberem. Filosofia é a razão. Filosofia, ela dialoga. Passou também. Não sobrou nada. Mito, cristianismo, catolicismo e tudo que é ismo passou pelo crivo da razão. Aquilo que não passava por esse funil, que era desmistificado pelo iluminismo, caía por terra. E o que caiu por terra foi dentre outras as coisas, foi a teologia, foi a palavra de Deus. Por quê? Porque o Darwin vai lá e a teoria darwinista, que descobre que o homem não veio do macaco. As pessoas falam assim que Darwin falou que o homem do macaco provém
proveniente do macaco e coloca lá um macaco maior e vai diminuindo. Gente, o Darwin nunca falou isso. Darwin falou de uma evolução. Porque se Darwin tivesse falado acerca do evolucionismo, partindo como cerne o macaco, como a origem do macaco, é muito fácil. Você tem problema de rim? Você tem problema de fígado? Vai lá e tira o fígado do macaco e põe em você. Problema de rim? Tira o rim e põe. O macaco seria nossas cobaias para fazermos jus aos órgãos deles. Entenda? Espero que vocês estejam entendendo e compreendendo essa mensagem. E agora, por que a teologia caiu? Ela caiu assim? Por que muitas pessoas hoje não creram? Saiu ateísmo, deísmo, saiu paganismo, saiu maniqueísmo, dualismo. Gente, caiu. Por que vocês acham que é difícil pregar o evangelho hoje? Por que vocês acham que é difícil a pessoa absorver isso? Não é que a pessoa viveu lá no século XVIII, é que essa tradição ela foi vindo e de forma inconsciente ela foi sendo agrupada, ela foi cauterizando a mente da população. Então é por isso que é de fundamental importância você tratar, porque o iluminismo é um ramo da filosofia e também da teologia, mas não da teologia bíblica. Mas Deus também passou pelo crivo da razão. Então é importante que nós saibamos todas essas linhas, porque se você encontra uma pessoa para falar de Deus para ela, é uma pessoa aí que estudou bastante e tal, e tem um conhecimento elevado, ela chega em você e diz, eu sou ateu. Você falou o que para ela? Você conhece sobre ateísmo? Não. Eu sou ateu gnóstico. Você sabe o que é gnosticismo? Paulo lidou com o gnosticismo na Bíblia. É só ler a Bíblia, nas cartas de Paulo. E ler livros de teologia sistemática. Então o que eu estou dizendo aqui não está fora daquilo que nós deveríamos falar aqui, que é a palavra de Deus. Não, nós estamos falando sim. Mas hoje nós estamos falando da história. Então é de fundamental importância entender a mente daquele que você vai conversar. Porque você corre o risco de chegar lá com a Bíblia e a pessoa falar 10 coisas. A Bíblia não é a Bíblia não é a palavra de Deus em si, ela contém, é segundo a tradição, foi revelado aos apóstolos, discípulos, profetas, e nós herdamos esse comportamento que veio de tradição de tradição. Entendem isso? Então eu espero que essas palavras acerca do iluminismo tenha ficado bem claro. A função do iluminismo não é descaracterizar nada. Igreja, palavra de Deus, não. O iluminismo não veio para isso. No entanto, que a origem da palavra significa aclarar. Aclarar. Dialogar mais, pensar mais, passar pela razão, estudar. Então, o iluminismo propõe a ideia que se passe pela consciência e pelo experimento da ciência, a qual a teologia bateu de frente e por isso caiu, minimizou, porque tinha um poder fortíssimo. Mas esse fundamentalismo ficou contra aquilo que já era comprovado na ciência. Como que você vai dialogar com algo que já passou pelo experimento, já se tornou ciência e já está aí sendo propagado? Mas a Bíblia diz contra. Diz contra porque não é que diz contra, não está nem escrito que está contra. É porque não aceitou. Nós herdamos uma tradição fundamentalista. Nós herdamos uma tradição de uma visão míope a respeito daquilo que nós devemos nos encher, nos preencher de todos esses conteúdos para que possamos ver e ler as Sagradas Escrituras numa ótica e numa perspectiva que nos agrega valores, conhecimento e que para a nossa fé fique mais contundente e fundamental. Que seja uma fé na rocha, baseada aos pés da cruz, em Cristo Jesus, que abriu a porta da graça,
ressuscitou ao terceiro dia e está lá esperando. Então, pessoal, nós encerramos aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha. Sua inscrição é muito importante para o nosso canal. É muito importante mesmo. Então eu aguardo vocês, se inscreve lá. Semanalmente você estará recebendo nossos conteúdos. Eu tenho muito conteúdo aqui, nós vamos falar a próxima agora sobre o ateísmo, entendeu? O ateísmo gnóstico, como se originou isso, como é que o ateu pensa e vê a cosmovisão de mundo e acerca de Deus. Você precisa entender para que você vá no ponto-chave dele, com as Sagradas Escrituras e com o seu pensamento sistemático, didático e pedagógico. Aí você vai ter um feedback com ele. Ele vai falar, você vai responder, porque a partir do momento que você se apresentar e não souber falar nada, ele já nem... Ateu é assim. Se você não tiver conteúdo para dialogar com ele, ele nem conversa com você. Se as suas palavras não forem convincentes, contundentes, persuasivas, já era, perdeu. Então eis a razão de nós passarmos pelo iluminismo, pela razão, criando força a nós, espiritualidade e conhecimento da Sagrada Escritura. Até mais, pessoal. Próximo vídeo, dialogando com as ideias.